Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos dando a honra de assistir, de nos ouvir. Vamos começar hoje mais um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, o tempo de despertar o ser, aonde nós buscamos o autoconhecimento e estamos aqui trabalhando, né, junto com Sebastião Camargo, com Dona Miriam, a obra do Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Bom dia, Sebastião. Excelente dia a todos, que Deus nos ampare sempre. Bom dia, Dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Então vamos lá, hoje, né, o nosso leitor não está, né? Eu que vou fazer às vezes, a não ser que a Dona Miriam queira fazer. Nós estamos na página Adriano. 353, né, na citação. Nós paramos ali, fizemos a citação do capítulo 10, né, e do item que fala da manutenção da saúde por meio da alimentação, né? Então, como que isso se processa? Como que a gente pode fazer isso, né, diariamente, para a gente poder manter a nossa saúde? E aí nós paramos ali nessa citação, né, que é do Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, o poder, o ar que respiras, aliás. O ar que respiras é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele poderá ser enriquecido pelo modo que pensas, ou tornar-se um instrumento de suicídio lento, se desprezas os meios de purificação da mente. O pensamento elevado é a chave da luz da valorização daquilo que respiras em todos os segundos. O mais seguro alimento para todos os teus corpos entra pelas narinas, festeja em todos os teus meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais. A alegria afrouxa os nervos e tonifica a corrente de vida que visitam os centros de força, harmoniza os corpos e purifica o ambiente em que respiras. O alimento pelo amor, pela luz e pelo ar constitui uma realidade incontestável. Em termos de vida externa, melhor seria refazermos o caminho percorrido mentalmente por meio da mediação, reorganizando como consciências imperecível e o nosso arquivo patrimonial assimilado, tornando-nos agentes conscientes e promotores das atuais e das futuras realidades. Essas fontes do oceano cósmico combinadas são inesgotáveis, imanentes na força suprema, e se encontram à disposição de todos. No entanto, devemos ponderar se o nosso comportamento nos leva a assimilar de forma condizente esta vida em abundância, transformando-a nas essências componentes de nossa realidade imperecível. Leio a citação ou já vamos por aqui mesmo? Ficamos por aí, já tem muita coisa. Verdade. É magnânimo, né, a gente pensar, Sebastião, no poder do pensamento, né? Olha só, falei uma coisa aqui meio estranha, né? Pensar no poder do pensamento, porque ninguém imagina, né, que esse momento do respirar e a maneira como eu respiro, se o meu pensamento estiver harmonioso, estiver em paz, é um resultado que dá para o nosso organismo. Porque a gente nem
eu acho que a maioria de nós, né, a maioria da população, não fica pensando no ato de respirar, né? E muito menos de que o momento tenso, o momento que nós não estamos em vibração positiva, vai gerar uma respiração tóxica para as células, né? Então, os momentos de raiva, o momento que eu estou estressada, as pessoas que vivem, e a maioria vive assim, a gente sabe que vive assim, ansiosos, está gerando toxinas, né? Através do ato de respirar, porque esse pensamento não está puro. Então, essa questão aqui, né, bem forte, que nos traz aqui Miramês, primeiramente, depois você fazendo o comentário, e o outro aspecto que é o contrário, né, dessa vida tensa, alegria de viver. Né? Então, quem tem a alegria de viver, quem tem as suas bases sólidas da fé, do amor ao próximo, que consegue trazer boas palavras a todo instante, não vai ficar reclamando. Olha aí, gente, o reclamão, né, que está em nós é um ser bem complicadinho da gente lidar, né? E a gente não gosta de ouvir muita reclamação, e mais às vezes a gente se pega reclamando, né? Ou tá muito quente, ou tá muito frio, ou tá não sei o quê. Então a gente não percebe o quanto que a gente deixa de ser alegre, né? E o quanto que essa alegria faz de benefício, né? Porque não vai deixar tensão nenhuma, né? Como ela colocou aqui o Miramês, afrouxa os nervos, tonifica a corrente de vida que visita os centros de força, porque energeticamente você vai emanar uma força e um equilíbrio muito grande para os chakras, né? Que eles estando em equilíbrio, né? Nós sabemos que quando vamos à casa espírita, o que a gente quer é harmonizar esses centros de forças de vida, que vai trabalhar nos microtúbulos, nas menores partículas que nos compõem. Então, para gerar essa vida mais saudável. Eu amei essa parte aqui. Esse é meu comentário pequeno, né, para a gente começar. Não sei se Dona Miriam quer colocar alguma coisa, daí vem Sebastião Camargo. Tranquilo, Dona Miriam? Tranquilo, eu também amei essa parte aí que fala alegria, né? Afrouxa os nervos, tonifica. É maravilhoso isso, Adriana. Se a gente aprender, né, a alegria, a ser alegre, né? Aí tudo fica, como falam, relaxado. O corpo, né? Tudo melhora, o ambiente, tudo. As pessoas que convivem conosco, perto de nós, e nós mesmos transmitimos, né, essa alegria para o outro. Voltou a lembrança o ensino de Leon Denis. O primeiro problema que vem ao pensamento é o do próprio pensamento. Então, o que é esse pensamento? E conforme André Luiz, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Para Miramês, após a vontade, que é a gerente e a maior potência, ele é a maior força que temos. Nada acontece sem a sua ação. Mas, inicialmente, nós criamos o próprio pensamento. Então, quem tem o maior poder? É ele ou as potências que vão criá-lo? Porque Emmanuel fala em Pensamento e Vida que a mente tem alguns departamentos, que é o da inteligência, do poder imaginativo, da memória e do desejo. Então, quem dá o start? Nós sabemos que se eu escolher pensar, porque ele narra, André Luiz, em Sinal Verde, se eu quero, eu penso. Ora, se eu não quero, eu estou sendo pensado mesmo. Porque ninguém consegue parar a mente.
conforme veremos nas aulas sequentes com Miramês, ou já vimos na realidade, e vamos continuar a ver, ela é um mecanismo, né? Na última aula não, nós vamos ver hoje mesmo, é mais tarde. Então, ela é um mecanismo de Deus. Então, a própria mente não nos pertence, e nem o seu mecanismo também. Nós somos convidados a gerenciá-la, e por intermédio dela, usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, nós acionamos o nosso desejo. Por isso que na mente tem a memória. O que é que eu já fiz? O que já sou? E o plano divino de Deus para conosco, por intermédio dela, dos seus automatismos, que não temos como modificá-los para pior, é que ele nos estimula à construção do verdadeiro eu. Por isso, quando falamos do ar que respiramos, estamos imaginando a natureza inteira vindo por intermédio desse medianeiro, porque ele carrega da natureza todas as suas essências. Ele as incorpora e traz até nós. Então sabemos que ele entra pelas nossas narinas, ele festeja por nossos meridianos, ele embarca nos centros de força, e o que é puramente físico, após visitar os pulmões, a corrente sanguínea, todo o corpo, ele vai culminar na mente, levando alguma coisa para lá. E, simultaneamente, e agora ficou quase que redundante, a própria mente, ela faz um processo de respiração, segundo André Luiz, em mecanismo da mediunidade, ou semelhante ao, porque ela assimila do cosmos fluidos compatíveis com esta criação a partir daquilo que nós chamamos de matéria mental, que é um subproduto do fluido universal. Se eu não tenho condição de fazer isso, o espírito faz por intermédio do centro coronário, canalizando esse fluido cósmico, transformando-o numa essência sensibilíssima aos nossos sentimentos, e o próprio fluido traz em si o que vai transformar-se em pensamentos, que é o que nós chamamos dos estímulos, das inspirações cósmicas. E, ao mesmo tempo, a matéria-prima para dar forma a esse pensamento. E ele viaja sem lapso de tempo, embora Maria João de Deus fala que em segundos ela viajou de Marte à Terra, da Terra a Marte, mas, em realidade, quando falamos do pensamento, conforme Miramês, ele pode viajar a bilhões de quilômetros em milésimo de segundo, ou uma distância imensurável, ou até sem lapso de tempo, dependendo da evolução de quem pensa. Por isso, nós vamos gravar nesses elementos canalizados pelo pensamento, que estão vindo pelo ar. E se eu estiver exercitando a alegria, que vai abrir os espaços, vai tonificar esse plasma divino, vai potencializá-lo. Então, se eu estou atento a isso, sabendo que a alegria de viver é filha da gratidão, então, gratidão pela vida, pois a alegria de viver, quer dizer, abrir os espaços para interagir com a vida. E a esperança, que é filha da alegria, a doce presença do amor é sintetizada pela própria alegria. Então, quando temos essa noção mais exata, nós podemos extrair do ar não só os 70%, que por intermédio desse automatismo mental e subconsciencial acontece, nós podemos chegar a 80%, a 90%, a 100%, depende da minha lucidez. Porque é um manancial de energias vindo por intermédio do ar e ninguém consegue parar de respirar por mais de 3 minutos sem sequelas.
ou sem desmaiar. Porque o que nos asfixia não é a falta de oxigênio, é o excesso de carbono no interior de nossas células. Então, entra 21 partículas de oxigênio por intermédio do ar e sai 17 carregando o carbono para fora. Só 4 fica. Então, o que nos mata de fato não é a falta do oxigênio, é o excesso de carbono. Então, quando temos uma noção mais aprofundada que o pensamento, interagindo com a matéria mental, ele cria a bioenergia. A bioenergia vai criar ou enriquecer desde os infracorpúsculos até os átomos componentes do próprio ar. Então, eu posso não só sublimar, potencializar os átomos conformadores das moléculas, a sua junção, que carregam esses elementos menores da natureza, que na maioria são fótons, partículas de equilíbrio. E segundo Ramatiz, são esses fótons, essas partículas de equilíbrio ou amor personificado que ficam em nosso organismo. São eles que alimentam. Não são os átomos em si. Por isso que Emmanuel fala que o núcleo do átomo é um centro vital. É um centro vital porque ele é constituído de princípios vitais, que é o que nós chamamos de nêutron. E esses princípios vitais é os que estão mais presentes na natureza e, na maioria das vezes, transformado em elementos componentes dos prótons, dos elétrons e, mais ainda, dos fótons, que formam a consciência do próprio átomo. Então, o que precisamos, de fato, é a consciência que rege os elementos para que nós possamos, segundo Kardec no Livro dos Médiuns, criar os próprios átomos. Porque somos natureza também. Por isso que o despertar da consciência é isso. Quanto mais consciência tenho desse processo, mais livre eu sou. Menos terceirização faremos. Vamos viver das próprias luzes, ou caminhar com as próprias luzes. E esse não é apenas o ser de consciência desperta, é aquele que está se iluminando na ação, que é o que chamamos de caridade no sentido profundo do termo. Por isso, o simples ato, de forma consciente, de respirar sabendo desse poder, nós nos alimentamos quando estamos quase enlouquecidos de fome. E basta 3 ou 4 respirações profundas focadas naquilo que pretendemos. Ou criamos o medicamento, porque Kardec fala que nós podemos criar o átomo, transformá-lo em medicamento ou em alimento. Ou em elementos promotores da minha iluminação consciencial. Porque no momento que fazemos isso, nós estamos acelerando os elementos constitutivos do perispírito, que é o veículo de expressão da mente, que vai conduzir o pensamento, e do físico também. E acelerando os elementos desde os microvórtices nas entranhas dos microtúbulos, nós rejuvenescemos, revitalizamos, reorganizamos todas as organelas no interior da célula, ou a própria célula se rejuvenesce. Ou acontece o que André Luiz também nos convida a fazer, induzir a célula envelhecida ou enferma a ser desintegrada e reintegrada em suas partes noutras células que vão nascer. Por isso que quanto mais compreendemos, menos comemos, e vamos entender no futuro, como veganos, o que eu preciso é da consciência construtora da proteína animal e não da proteína pronta. Se eu tenho os elementais, que são essas consciências, eu não preciso comer carne. Eu transformo a partir dos vegetais, porque é o que os animais fazem.
embora alguns não conseguem, come os outros menores. Traz seres menores como alimento. Mas seres como o elefante, veja o tamanho. Uma das maiores memórias que temos no reino animal, veja a girafa. Não são seres carnívoros. Então, aqueles que têm menos habilidade, menos capacidade, é que se nutrem dos outros nesse processo. Então, quanto mais consciência temos da criação desses elementos, da edificação deles, nós vamos daqui a pouco deixar de comer vegetais também. Porque eu conquistei os elementais que regem a consciência vegetal. Agora eu preciso só dos minerais. Mas daqui a pouco eu não preciso deles também, porque eu já formei o meu clã consciencial dos elementais que sabem fazer os minérios. E daqui a pouco eu não preciso nem dos átomos que futuramente comporiam esses minérios. Eu já sei criá-los. Nem dos elementos subatômicos, nem dos infracorpúsculos. Porque, conforme a questão 613 do Livro dos Espíritos, cada ser, de acordo com a obra que vai construir e os fenômenos que vão gerenciar e ajudar a natureza, ele assimila uma porção de princípios inteligentes, de espíritos na origem, de mônadas, de átomos primordiais. E esse é o ser que já se tornou um co-criador consciente com o Cristo de Deus. Maravilha, né? Essa lucidez, né, que Sebastião Camargo traz a esses textos, demonstrando, né, e apresentando para todos nós, Sebastião, como que é o encadeamento consciencial, né? Podemos colocar assim, né, uma cadeia de consciências que a gente vai agregando e com o tempo a gente vai deixando determinados hábitos, né? E aí a gente vai evoluindo cada vez mais, né? O próprio hábito de se alimentar, como a gente se alimenta. Não que a gente vai parar de se alimentar, porque vai existir outra forma de eu agregar, né, o que eu necessito para o meu corpo físico, perispiritual, né, e mesmo espírito, sem a necessidade de matar a forma, né, e sim apropriando a capacidade que esses seres têm de fazer algo de construção que eu necessito dentro dos nossos componentes orgânicos, né, para a gente sobreviver. Muito maravilhoso, por aí mesmo. Você quer falar, dona Miriam? Você abriu o mic? Não. É só para mim falar que é maravilhoso a explicação do Sebastião Camargo, né? Nós que pensamos, né, que não sabemos nada, como é sábio esse irmão. Ótimo. Temos comentários. São os irmãos que nos orientam. Mas você faz a lupa. Eu já falei. Maravilhoso. Vou fazer o comentário da Pamela, né? A Pamela colocou aqui que a segunda parte da série sobre Miramês mostra de forma profunda como o nosso pensamento atua no corpo. Até é importante dizer, né, que está tudo disponível no canal do Sebastião Camargo, quem está acessando agora, né, que às vezes não conhece, né? O canal é o Despertar da Consciência. Você adentra lá e você vai encontrar todas as séries, né, que ele desenvolveu o estudo, né? Eu ainda estou no Leon Denis, que eu não dei conta ainda de tudo, mas você pode, né, ir acompanhando, estudando e fazendo as suas reflexões aí, quem ainda não acessou. E ainda ela coloca, como podemos ver, pensamentos somados são ideias e pensamentos são princípios inteligentes que somados são matéria elementar. É isto, Elizabeth Sobrinho? Exatamente, porque se eu pego o pensamento, ele está sendo gestado. Conforme Miramês, a oração nasce das potências da alma, inteligência, imaginação,
memória, desejo, na feição de simples desejos. Ou seja, a inteligência, poder imaginativo, acionou os desejos baseado na consulta das memórias. E viaja da área do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental, transformando emoções e sentimentos em pensamentos, a nossa força de atração. Mas nós sabemos que a coisa é muito mais profunda. Quando eu penso, eu estou interagindo com a matéria mental. Quer dizer, uma soma incontável de princípios inteligentes originários do fluido cósmico ou universal, que tiveram a sua origem no éter cósmico que nascera do amor substância ou matéria elementar. Então, na realidade, se eu tenho consciência, eu estou agregando seres e dando forma ao pensamento, porque eu transformei alguma coisa em mim no pensamento. Só que agora eu preciso dar forma ao pensamento. Aí eu vou interagir e continuar promovendo esses seres até criar essa realidade. E a gravidade não é só isso, como vamos ver mais tarde, porque eu fiquei meio confuso, porque teve que ser gravado, porque a Aline tem compromisso hoje. Então, mas já foi gravado. E esse pensamento, ele se une a outros pensamentos e forma um clã. Ele sai de nós, conforme Miramês, uma cópia vai para o cosmos e outra vai para dentro. Só que daqui a pouco ele volta. Quer sejam eles sozinhos ou sejam em grupo formando as ideias. Eles vão e voltam, trazendo os benefícios ou malefícios. Por isso nós estamos criando seres vivos a partir desses elementos menores. Não por acaso, André Luiz narra que a alma em si só se nutre de amor. Quer dizer, se ela tem consciência, ela só vai se nutrir de amor, que ela vai pegar uma porção de princípios inteligentes e construir o amor. O amor é a reunificação dessas mônadas, como matéria primordial. Então, quanto mais noção ou consciência temos na hora da refeição, se eu lembrar de tudo isso, imagina quanto eu vou enriquecer o alimento. Só pelo processo da gratidão por eles existirem, por ter interrompido suas vidas para dar vida à minha vida, e não só isso, a alegria em recebê-lo, abrir os espaços para que eles possam, como nos recomendou Jesus, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, para que eu possa ter o aproveitamento total na hora da refeição. Assimilar, se não 100%, mas o máximo que conseguirmos. E assim, de posse dessa lucidez, nós percebemos claramente, isso já está no primeiro livro, já está no segundo, e constará mais claramente e amplamente no terceiro, que seres maiores são compostos de seres menores. Quando nós vemos uma escritora dizer, nós somos átomos para os construtores de mundos, mas para os átomos que nos constituem, nós somos deuses. Lindo, belíssima síntese, né? Maravilhoso. Bom, podemos continuar então agora na citação, né? Que logo depois que a gente fez aqui o comentário de Sebastião, no entanto, devemos ponderar o nosso comportamento, nos leva a assimilar de forma condizente essa vida em abundância, transformando-as nas essências componentes de nossa realidade imperecível. Aí vem uma citação, deixa eu olhar. Só um minutinho. Por que nós não lemos na sequência? Porque a água é a evolução do próprio ar. É caena. Então, o ar é que se transforma na água, e a água na terra, no processo de ascensão. Entendi. E aqui, ó, é Miramês, né? O título é A Água que Bebes, né? No livro Saúde. A água, no conjunto dos seus valores, é uma panaceia sobre modo divina, que corresponde a
todos os nossos anseios de equilíbrio orgânico e psíquico, por existir em muitas dimensões. Quando beberes a água, não te esqueças da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Ela guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza todo o mundo celular. Se as tuas mãos não puder vir um copo de água pura das correntezas de um rio, festejada pela mansuetude do magnetismo dos ventos, poderás bater a água com a utilização de 2 copos, passando de um para outro, fazendo com que entre em contato direto com o ar e terás água revitalizada. Alguém já disse acertadamente que devemos mastigar o líquido. Faça isso e verás o quanto o teu corpo te agradecerá. Um dos grandes remédios ao alcance das tuas mãos é a água que bebes. Ao tomá-la, bebe os goles sem pressa, deixando que as glândulas da boca selecionem os elementos e os canalizem para os lugares indispensáveis à paz do corpo. Mentaliza esse trabalho de seleção e sentirás teu corpo sendo beneficiado pela ação renovadora da água que bebes. Paramos aí, vamos ao comentário ou leio um pouco mais? Vamos ler o comentário e depois Tá. Uma das máximas do Evangelho do Cristo é expressão sublime de uma profunda orientação. Estais à beira do poço morrendo de sede. Como seres organizados na forma humana, somos uma síntese perfeita de incontáveis elementos em ascensão e de outras tantas sementes divinas em estado germinativo, sussurrando na acústica de nossa consciência incansavelmente, o convite da força suprema, o eterno alimento. Em se tratando da forma humana, entendemos por saúde integral a aquisição e a manutenção da harmonia gerada pela paz de consciência, à luz do discernimento e do dever observado plenamente conforme as normas pré-estabelecidas pela lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Abaixo aí vem outra citação, vamos comentar aqui, né? Depois a gente segue. Sim, vamos parar aí, vamos seguir. Então tá. Gente, bebam água direito. Esse é o meu resumo. Com Sebastião Camargo, essa importante fase aqui que a gente ouviu com ele a primeira vez, né? Sobre a importância da água. Não ia lembrar mesmo nada dessa parte, mas muito importante, viu? A gente aprender, né, e aí veio na minha mente agora, né, a espiritualidade, os centros espíritas todos, né, dão água depois do passe para as pessoas, né? Então, como que é importante isso? E nas nossas práticas no MEFA, né, juntamente com o guia que coordena os trabalhos com a minha mãe, que é o Tupinambá, a gente ainda dá água com sal, né? A gente ali põe salzinho ainda. Aí eu vou pedir para o Sebastião explicar a água pura e a água com sal, que ele já me mandou um vídeo, né, do Dr. Lair Ribeiro, explicando a importância, né, do sal também, né, nesse momento. A gente fica em êxtase quando ouve essas informações
e duplamente sabendo que no próximo livro, no terceiro, a gente vai minuciar essas etapas. Sabemos que a fusão do sódio com o cloro forma o que nós chamamos de sal. E o sal é a essência do processo que nós chamamos da natureza da água. Então, ele ajuda a reter a própria água no próprio corpo. Não é porque ele tem mais de 70 elementos qualificados e qualificadores para ajudar o próprio corpo. Por isso, o sal de qualidade, o sal natural, que vem direto da salina, que é o que nós usamos, muitos chamam de o sal de Mossoró, porque lá onde tem as maiores salinas, é o mais saudável, porque ele não tem nada a não ser os elementos da natureza ali, nesse elemento divino. E se observarmos com Camille Flammarion, em nossas artérias, o sangue é salgado. Em nossas veias, ele é doce. Sabemos que o útero da natureza é o mar. Todos os seres cósmicos fazem os seus estágios, seus processos lá, para depois sair para a terra firme, como elementos componentes dos vegetais, animais, terrestres ou os que voam também. Então, quando entendemos que essa equipe, no sal e agora a água, para André Luiz em Evolução em Dois Mundos, ele nunca presenciou algo mais harmonioso, mais organizado do que os elementos componentes dos cristais da água. Agora, imagine esses elementos com essa expertise, agora somado ali a sabedoria de Tupinambá, colocando um pouquinho do sal. Quer dizer, ele traz, se numa gota d'água existe tudo que tem nos oceanos, ele está trazendo os oceanos inteiros, o útero da natureza sintetizado na água salgada, que vai viajar por nossas artérias. E depois os elementos componentes da água doce, porque elas estão somadas para vir por nossas veias, carreando para fora do corpo o que não condiz mais com a sua necessidade real. Então, os elementos enriquecidos pelo sal, na quantidade exata, eles vão enriquecer todo o sangue e vitalizar todas as células e segurar o máximo dos elementos para essa vitalização. E, ao mesmo tempo, quando chega nos últimos capilares, que faz a curva e começa a retornar, aí entra agora os elementos componentes da água doce que não ficaram no corpo, carrear para fora o que nós chamamos de elementos que não condiz mais com a nossa realidade. Por isso que esse processo é feito mais exatamente pelo sistema linfático e não pelo sanguíneo. O sistema sanguíneo leva os elementos enriquecidos. Quando chega no ápice, e vai entregar a encomenda para a célula, de dentro da célula sai a encomenda que vai trazer de volta, e esse oceano em torno da célula nós chamamos de linfa. É o sistema linfático. Que ele viaja, carregando de volta, filtrando, porque passa por vários glândulos linfáticos. Os elementos mais agressivos são dissociados, e quando retorna na altura das cravículas, ele entra de novo na corrente sanguínea e agora é filtrado pelos rins e nós expelimos em forma de urina, ou outro mecanismo maravilhoso e fantástico, que é o sistema sudoríparo. Então, aqueles que são mais graves, que precisam ser eliminados com maior velocidade, sai pelo suor. E outro sistema tão magnífico quanto o sudoríparo é um sistema inverso que canaliza os raios do sol pela pele e traz para a corrente sanguínea, passando também pelo sistema linfático. Então, essa engenharia divina
quando compreendida e não mais agredida, que é o nosso corpo físico, que é a maior maravilha em se tratando das obras materiais. Não existe nada parecido com o corpo. Só de imaginar que o cérebro físico, com 1,2 kg mais ou menos, ele equivale, pelo menos no passado, era equivalente a um computador de 150 mil quilômetros cúbicos. Só que hoje se sabe que ele é equivalente a um computador maior do que o sistema solar. Então, ele faz tantas conexões numa hora, por intermédio das sinapses e etc., mais do que se vocês somassem, quando estava intacta, todas as folhas da floresta amazônica, das árvores. E somado a isso, todos os sistemas de telecomunicação do mundo inteiro fazem 24 horas. Então, você soma todas as comunicações no mundo em 24 horas, mais as folhas da floresta amazônica, o cérebro, numa hora, faz mais conexão do que todos eles juntos. Agora, ele precisa do ar. Ele precisa da água. E não é apenas água. Como o Dr. Laí Ribeiro também fala, trazer água com o nome de mineral abaixo de 7,2, 7,4 de pH, eu estou trazendo água suja, que vai dar trabalho para o meu organismo. Agora, eu posso pegar a água da torneira e torná-la com pH de 10 ou mais, se eu magnetizá-la. Principalmente quando tenho o hábito de vivenciar o evangelho no lar. Não é apenas o culto, não. O culto é apenas o começo da história. O fenômeno acontece, o que eu faço com o conteúdo que foi estudado. E isso vai alterar do piso ao teto todos os elementos componentes da casa, do quintal, da vizinhança e tudo mais. Por isso, é encantador esse conhecimento que nós chamamos de o ensino universal dos espíritos, que não tem rótulo, não tem cerca, não tem cerceamento, ele é ofertado, ele não é imposto. Então, é um convite que é feito a todo ser de mente e consciência livres que querem pensar ou viver do próprio pensamento. Aqui ele deu uma regrinha para a gente purificar a água, porque se a gente não bebe ela direto vindo do rio, né, que ela tem mais riquezas e mais componentes naturais ali, quando ela é pura, né, vamos colocar aí no rio mais pura, ele coloca para a gente colocar de um copo para o outro, né? Então, eu achei bem interessante. E outra questão que eu vou colocar aqui também, quando você comentou do suor, eu lembrei, né, que é uma prática do Pai Tupinambá, quando a gente está com criado e tal, e ele só dava uma receita, né? Aí eu vou até relatar que eu fiquei sabendo de uma pessoa que aconteceu isso. Tem que tomar um chá bem quente, ele sempre recomendava de folha de laranja, um comprimido tipo paracetamol ou algum outro, né? E aí, encher de coberta e tomar aquele suador. Então, gente, é o que o Sebastião acabou de explicar para nós, né? Que libera, né? E a irmã de uma amiga minha, que o Sebastião conhece, a Socorro, mora lá bem no meio da Amazônia, perto lá de Rondônia, lá para cima, né? Eu falo lá para cima na situação geográfica, né? Às vezes tem gente de outro país aqui que nós estamos. Então, mais ao norte, e lá não tinha recursos. E ela ficou muito mal mesmo, muito mal. Ela sentiu que ela ia já partir, porque ela mandou mensagem para toda a família, né, que ela não conseguia respirar, tal. E veio na mente dela, através de uma oração, para ela fazer o suador. Ela fez, no outro dia ela estava ótima.
Então, gente, é lindo isso, né, Sebastião? Se você quiser complementar a explicação desse tratamento que o pai já dá para nós há um tempo, e aí você comprova cientificamente, porque ele não explica, né? Mas ele passa para a gente. Esse era o tratamento que tínhamos na roça. Nossa mãe, nosso paizinho, eles faziam isso, e a gente sarava quase que de imediato. Quer dizer, coloca para fora todos os elementos que não condiz com a harmonia, com o equilíbrio. E o processo de enriquecimento da água, o nosso irmão Unaldi e sua amada esposa em Aracaju fizeram. Ele com um câncer de bexiga e ela com um tumor no cérebro. Ao final do processo até a cirurgia, ele, no dia da cirurgia, acharam apenas uma leve cicatriz, algo que estava terminando. Não houve a cirurgia. E ela, o tumor encolheu de tal modo que tirou o pedacinho que ficou, a quantidade mínima que ficou, pelas narinas, sem precisar cirurgia evasiva. Só com a água, eles só fizeram esse enriquecimento da água. Agora, sabendo do chamado suador e todas essas técnicas, porque temos à nossa disposição, porque nossos pais sabiam disso, nossos avós sabiam disso, nossos antepassados sabiam, o pai da medicina sabia, Paracelso sabia, Hahnemann sabia, todos esses seres, depois que perverteram a medicina e colocaram como uma fábrica de doença, raros são os sacerdotes, são os profissionais que realmente fizeram e cumprem o juramento de Hipócrates. E a coisa saiu do prumo, mas ela voltará com todo o seu poder nos moldes antigos, conforme Miramês. E Emmanuel também. E os missionários, para restaurar o equilíbrio, ela na sua pureza original, já chegaram um grande número e estão chegando outros. E no futuro, o chamado médico de hoje, o máximo que ele vai fazer é recomendar algo que previne e a manutenção da saúde. Não vai precisar nada disso que estamos vendo hoje, com tantos remédios que não curam coisa alguma. Não estamos falando contra a medicina. Estamos falando que tem gente séria, tanto nas farmacêuticas quanto nos profissionais da saúde, mas a maior parte, e não é pouca gente, né? Um pouquinho mais do que 97% são mercenários. São 2,75%, parece, que cumprem o juramento de Hipócrates, que querem, de fato, curar o ser humano, contribuir para que ele restaure a sua saúde. É lamentável estar nesse cenário, mas tudo isso tem um objetivo. Se Deus está no comando, se o Cristo está no comando, cabe a nós querermos pensar, raciocinar, duvidar e buscar essas técnicas que estão à nossa disposição, ofertadas pelos Espíritos, pela natureza, por Deus, pelo Cristo e tudo mais. Bom, vamos lá aos comentários. Temos alguns aqui já. Continuamos com a Pâmela, né? Primeiro vem da Pâmela aqui. Mediante a isto, né? Eu acho que a questão que ela falou do pensamento somados, são ideias e pensamentos são princípios inteligentes. Mediante a isto, Sebastião, é quando dizemos que formamos seres quando temos um vício, como o alcoolismo, o vício do açúcar e outros? É uma pergunta. Exato, porque quando nós criamos esses seres dissonantes, eles formam um clã. Começa com pensamentos que atraem outros pensamentos viciosos, formam ideias viciosas que atraem outras e criam um ser que nós chamamos de consciência elemental, e ele pede mais e mais pensamentos, mais ideias, mais elementos para alimentar aquela criação. Por isso, a palestra contundente de Veneranda em Nosso Lar, de André Luiz, falando do pensamento. Na intimidade, você tem a liberdade de criar ideias de bem ou de mal.
Só não esqueças que uma vez criando as ideias, criando esses pensamentos, você é obrigado pela lei superior a manter e nutrir a sua criação. Então, se eu criei uma ideia baseada na mentira, eu vou ter que mentir um pouco mais para alimentar a mentira que iniciei. E assim, com a maldade, com a maledicência, nesse sentido de vícios morais. Mas se eu criei um clã, começando por esses pensamentos, segundo a sugestão do meio, ou após ingerir elementos que foram criados com a intenção de viciar-nos, eu estou criando agora o vício físico, a dependência química, que vai exigir que eu traga outro tanto. O açúcar é mais viciante do que a cocaína, segundo o Dr. Jonas Moura e vários outros profissionais ou estudiosos. E aí nós vemos em vários elementos esta criatura, o açúcar refinado, por exemplo, que tem, me parece que 15 elementos, quase todos bem agressivos, que é o ácido sulfúrico, soda cáustica, o chumbo, o mercúrio e etc. Nesses elementos. Então, nós podemos criar esses clãs, nós chamamos de vícios físicos, convidando outros para se manterem, ou vícios morais, da maneira que pensamos, sentimos, falamos, etc. Então, quando sabemos que assim é, basta você imaginar uma plantinha que você muda o adubo, muda o alimento. Se você visa a promoção dela, ela aceita de pronto e torna-se belíssima. Então, mudar o elemento de menos para mais, o corpo aceita quase que de imediato, quando você explica por que está fazendo. Agora, fazer os tais regimes agressivos, sem noção do que está fazendo, você vai privar o corpo dos seres que ele necessita para manter esses clãs. Aí ele se revolta contra você. E quando ele se vê que tem o elemento, aí ele traz um tanto mais, com medo de faltar. Aonde vai a obesidade. Por isso, reeducação alimentar é o segredo. E não privar o corpo do que ele necessita no processo de alimentação. Então, se eu não tenho a habilidade ainda de construir a molécula da proteína animal, eu preciso importá-la. E fazer isso com sabedoria. Eu não vou trazer qualquer molécula da proteína animal, só porque o meu corpo necessita dela. Eu vou trazer os elementos especializados e menos agressivos e predispostos a ficar em harmonia com o meu universo. E assim os outros na sequência. Não é porque eu sou vegano que eu vou trazer qualquer vegetal de qualquer lugar. E assim sucessivamente. Então, quanto maior a consciência, quanto maior as informações, maior a nossa responsabilidade, porque não dá para transferir para outro, alegando ignorância, que foi a empresa X com alimento Y que adoeceu-me. Ela ofertou, eu comprei porque quis. Ou de acordo com os meus vícios. É a responsabilidade aí, é nossa, viu? Bom, nosso irmão Luiz Gonçalves, eu vou ler todos os comentários dele, que eu acho que está em sequência, conforme ele foi batendo aqui. Efeito manada é quando você não usa este mecanismo da mente e compramos as ideias pensadas por outros que talvez não tenham todas as experiências para esta elaboração. Melhor errarmos com as elaborações, com as elaborações ou com a elaboração pensada, sentida, falada e vivida por nós, e daí sair a experiência e logo após discernir o caminho, melhor errarmos com as experiências para logo após discernir o caminho. É isso. O que ele está dizendo em síntese é melhor errarmos com as nossas ideias do que acertar com as ideias dos outros. Exato. Então, quando nós falamos do efeito manada, tem dois sentidos. Pode ser por sentido vicioso ou virtuoso. No caso da informação
do 100º macaco. Então, foi gasto mais de 30 anos para ensinar um macaco bebê a comer o seu alimento, mas antes lavando na água salgada. Porque era numa ilha no meio do oceano que se fez a experiência. E o dia que a primeira, e foi uma macaquinha, aprendeu, ela ensinou para a mãe. Deveria ser o contrário. Então, ela ensinou, ela estava menos viciada no processo do automatismo, então ela estava mais disposta. Então, ela ensinou para a mãe e foi ensinando um para o outro. Eles calculam que quando chegou a 100 chimpanzés fazendo a mesma coisa, na semana seguinte, numa ilha a 300 quilômetros de distância, isolada a comunicação com aquela, todos os chimpanzés da mesma espécie de lá estavam fazendo a mesma coisa. E no decorrer de um ano, no mundo inteiro, estavam fazendo a mesma coisa. Então, lá na roça, na minha época, quando uma criança pegava a varíola, chamava as crianças da vizinhança inteira, punha junto. Então, aquele passou pelo embate mais forte, criou o antídoto. E aí já passava para os demais, era mais fraquinha a doença nos outros. Porque esse efeito, que a gente chama de manada, é um efeito solidário, onde o exemplo de um transforma o contexto. Então, aquele sistema imune lutou bastante e criou as defesas, e passou a informação aos demais. Colocou em contato com o agente, que seria o vírus ali da varíola, e eles, ao mesmo tempo, já tinham as informações de como combatê-lo. Isso seria a proposta das vacinas. Mas o que funciona mais é essa vacina natural. E principalmente quando a criança nasce vacinada, nasce de parto normal ou natural, porque ela já recebe pelo esforço no canal vaginal a mais potente vacina. Depois, na bolsinha, com uma porção diminuta de fezes, a segunda vacina na parte anal da mãe, porque passa com o rostinho bem e já é vacinado pela segunda vez. E pela terceira vez, o leite materno. E antes de tudo isso, vacinado na gestação pelo comportamento moral dos pais. Agora, se já nasce sem a orientação durante a gestação, que aprende 10.000 vezes a mais, não deixa trabalhar para nascer, já que tudo trabalha como Deus também trabalha sempre. E já recebe facilidades e ainda nem pergunta se ele quer nascer. Sou eu, a mãe, que decido, mas quem manda é o nascituro, não é você. Tem que esperar pelo menos ele falar que está pronto. Aí, se você quer isentá-lo de ser uma borboleta que voa e condená-lo a uma borboleta que não voa, porque ele vai ter menor expertise, isso é fato. O maior índice de suicida, vocês podem fazer qualquer pesquisa, vocês vão ver, é por quem nasceu de cesariana. Nesse sentido moral do termo, se comparar essas duas realidades. A criança que já nasce sabendo o valor do trabalho, o valor da vida, ela não desiste da vida por qualquer coisa. Só se esses elementos viciantes que induzem aos suicídios, e não somente o que se come, as informações hoje, nós vemos aí à disposição das crianças, a chamada a inteligência artificial, induzindo crianças ao suicídio, mas o maior peso, como nós já falamos com Miramês e Lancelin, em Iniciação Viagem Astral, é quando esse ser não promove o próprio corpo. Ele está isentando o corpo de trabalhar já no início. Ele já cria um vício. E esses elementos viciosos do corpo que recebem facilidade, eles sempre vão querer a maior facilidade. Por isso que o socialismo, o comunismo oferta isso, e as pessoas não trabalham e querem pegar o que é do outro que trabalhou. E aí criou esse vício social, libertinagem ao invés de ser liberdade, e aí cria uma sociedade frágil, doente, enferma, dependente,
como nós estamos vendo na atualidade. Exatamente. Eu tenho uma pergunta. Nós que tivemos o parto cesáreo, e na época eu até queria o parto natural, mas o médico insistentemente, né, passou para mim que não daria, pelo tamanho do bebê. E ele encaixou, Sebastião, ele ficou super encaixado, que deu trabalho para tirar no parto cesáreo. E hoje eu sinto assim, que ele não tem, em determinados momentos de suas derrotas, ele tem uma tendênciazinha de querer fugir das derrotinhas dele, entendeu? O que eu posso fazer de trabalho? Trazer a memória de um parto normal, talvez uma terapia com ele? Será que a gente consegue fazer esse trabalho para que ele passe pela experiência no campo mental? Porque provavelmente outras existências ele passou pelo parto normal, né? Só para fortalecer e trabalhar esse aspecto que eu noto, né, que o ser tem uma tendênciazinha, e ao mesmo tempo eu falo assim, eu não consigo entender por que isso acontece comigo. Agora você falando, me veio aqui essa ideia. Isso é fácil de resolver. Primeiro, a responsabilidade maior aí foi do profissional de medicina, que deveria fazer o curso outra vez, e numa das faculdades que realmente ensina o que é ser médico de fato, e baseado no juramento de Hipócrates. Porque se esta jovem estudante de medicina, porque ela falava que nunca parava de estudar, que fez a medicina acadêmica, a medicina clássica e a medicina chinesa, que trouxe mais de 10 mil crianças ao mundo e nunca fez uma cesariana, sem essa que a mãe X ou Y não tem condição de conceber de parto normal ou natural. Porque Deus não errou o projeto. Agora, se ele desencorajou e te aterrorizou, porque é um terror que eles fazem na cabeça da mãe, a responsabilidade é dele. Agora, você pode importar os elementos e reviver o momento, refazer o parto. Nós chamamos isso de parto psíquico agora. Nós vamos importar das outras encarnações do mesmo ser as experiências. E você vai ceder também do seu universo e convocar outras mães de outros seres que nasceram de parto normal ou natural para trazer os elementos para a consciência dele. Completando essa expertise, ele vai ter facilidade como outro qualquer. Mas raros são os pais que sabem dessa realidade. Aí a criança vai ao sabor do vento. Mas sempre nós podemos, conforme Pietro Baldi, e nós vamos estudar isso na série sequente ao Miramês, será a vez de Pietro Baldi. Ele vai mostrar que é um fenômeno analisável em suas causas. Eu posso voltar no tempo. A física quântica mostra isso. Eu voltei no tempo. É um fenômeno analisável em suas causas. Você vai lá na causa. Não houve o parto normal. Corrigível em seu desenvolvimento. Aí você vai criar todas as cenas do parto normal, ele fazendo o esforço, ele recebendo as vacinas, tudo. E controlável em seus movimentos. Aí você vai ter o resultado que você quer, ele enfrentando qualquer situação sem transferência de responsabilidade. Então, nunca esquecer, o espírito, a nossa consciência, não está na linha do espaço nem do tempo. Na linha do tempo está o perispírito, na linha do espaço está o corpo. Ele está na eternidade. Então, ele pode voltar no tempo, na região perispiritual e reprogramar, ou desde o processo de concepção na parte física. E refazer todo o processo. É como você assistir o filme Efeito Borboleta. O número 1, o primeiro. O segundo, eles já começaram a se perder. Então, ele voltava no passado, refazia a programação, ela refletia no presente. Então, a regressão de memória com um profissional que tem o conhecimento espírita, que sabe das reencarnações, ajuda fantasticamente nesse processo. Mas com o conhecimento que você tem, juntamente com ele se abraçar a causa, podemos fazer isso com tranquilidade no processo das visualizações, de refazer todas as cenas, todo o processo. Você vai lembrar desde a concepção.
É como se você estivesse gestando outra vez todos os diálogos que você quer que ele assimila, até o momento que ele encaixou, está pronto para nascer. Fala, agora nós vamos criar a realidade para você nascer de parto natural, aqui em casa. E aí você vai criar a ambiência e ele junto, ele vai ter esse segundo nascimento, que é o que nós chamamos de parto psíquico. E agora ele incorpora todas as realidades para esse processo de construção vindoura, para que ele encare a vida, seus desafios e saia bem de todos os processos. Faço eu psiquicamente e ele precisa estar sabendo, ele participa junto, como que... Primeiro você faz psiquicamente, depois você pode convidá-lo, porque ele já tem lucidez. Mas mentalmente eu trago ele ou peço para ele? Mentalmente, inicialmente é isso, depois você vai convidá-lo para fazer a visualização, você sentar ao seu lado. Tá, aí eu vou falar. Que você está dentro da barriga da mamãe. Nós estamos aqui, eu estou dialogando com você, e agora você vai nascer, você vai passar por esse processo, você já decidiu, você falou que está pronto, você encaixou, agora você vai acontecer isso, isso, isso. E ele vai criar todas as cenas, ele nascendo, e você pode imaginar até o parto de cócoras, você mesmo pegando, aconchegando ele, o toque, né, ficando ali aquele tempo, imaginando o cordão umbilical parando de pulsar, depois fazendo toda a sequência. Tá bom. Pode imaginar, né, o esposo trazê-lo também para o cenário, porque é essencial, ele fazendo o amparo, depois entregando para você. Como se fosse vocês três somente ali, e Deus. E a equipe espiritual. A equipe espiritual. Maravilha. Vamos colocar mais um comentário, já estamos terminando, tá, gente? Até ao chegar à conclusão que não era balançando a cabeça, o pensamento iria embora, amigos, eu ralei. Marília que está comentando isso. Quando aprendi que os pensamentos querem direcionamento, promoções, tudo fica mais fácil, mais leve. Belíssimo comentário, né, Sebastião? Fantástico, é uma perfeita síntese. A Pamela, conheci alguém que usava no passe água com pouco de sal. Jogava água para todos os lados, fazia prece e depois descartava a água. Como você explica isso? Foi Elizabeth que está perguntando. Você pode ser um pouquinho assim mais contundente e tomar o banho de salmoura. Salmoura, que é aqui, ó. A intenção dele está fazendo uma limpeza, desintegrando elementos, usando esses elementos, né, que faz esse processo de dissociação ou condensação. Porque o sal tem o poder de agregar e reter ou de dissociar. Verdade. No banho chamado banho de descarrego, ele vai dissociar. Ou no processo de, nós chamamos de vitalização do corpo, como que fala lá o nome que eu esqueci agora? De hidratação, ele vai reter a água que você necessita. Agora, no processo de limpeza, ele vai dissociar. Dispersa. E depois de um outro momento, não agora, né? É importante dizer que quando a força pensamento, ela cria realidades que gruda no nosso corpo perispiritual. E essa água com sal, ela tem essa função quando você vai mentalizando essa limpeza, né? Aí escorre tudo para o ralo. E aí volta as coisas. Claro, se você não mudou o pensamento, vai voltar. E o incrível desse banho da água com sal é que aparentemente você tomou um banho, está na pele, mas por que alivia? Porque tudo tem a sua dimensão física, psíquica e espiritual. O que é psíquico vai entrar no psíquico, o que é espiritual no espiritual, mas a parte física, por esse sistema que canaliza a luz do sol, a energia semelhante a essa luz do sol que está na água com sal entra pelo esse sistema que canaliza para dentro e traz para o sistema linfático e depois, consequentemente, para o sistema sanguíneo. Isso pela pele na hora do banho. Só que a parte que é psíquica já está acalmando a sua ansiedade, outras emoções,
e também está chegando no teu mundo mental. Maravilha. Anderson coloca, bom dia a todos, belos esclarecimentos. Sebastião, sobre a resposta dada para a Adriana sobre o parto, é possível os pais fazerem esse processo citado, caso hajam as mães, deve ser, que não acreditem, que as mães não acreditem nisso. Para fazer isso, basta um acreditar. Vamos supor que o Anderson acredita e a mãe não acredita, e às vezes nem o filho acredita. Ele pode fazer o processo inteiro sozinho. Porque para o bem, para ajudar o semelhante, por mais que o semelhante a ser ajudado não acredita, o que ele tem, que ele precisa ter é mérito. E às vezes ele tem o mérito de sobra. Então, quando o outro não quer aderir, por exemplo, o evangelho no lar, eu convido a família inteira, ninguém quer, eu faço sozinho. E esse sozinho que faz, ele transforma o contexto inteiro. Por isso que na aula de hoje nós vamos ver como Iramês, o espírito educado educa o meio externo. Então, se tiver um ser com essa lucidez, o exemplo de um transforma o contexto. Ele vai convidar mentalmente tanto a mãe quanto o filho ou os elementos envolvidos e vai fazer o processo da forma mais amorosa possível. Luiz Gonçalves coloca, filme A Força do Bem, mostra-se a força de uma atitude altruísta, convencendo todos com a força do exemplo, influenciando até quem não estava ao seu lado. Eu acho que ele está complementando ali a pergunta, não há limite, né? Isso vai de 0 ao infinito. Não há limite. A visualização de um novo nascimento foi muito lindo. Luiz Gonçalves comentando, realmente parei-o, né? Depois eu conto para vocês, né, o processo. Agradecemos, né, infinitamente a todos, né, Sebastião, à tarde temos mais, né, hoje é Miramês, né, está estudando Miramês. Miramês, a terceira etapa, e na etapa seguinte, que será domingo que vem, não vamos falar um pouco, mas vamos falar o que ele colocou em Horizontes da Mente sobre as glândulas endócrinas, as glândulas de secreção interna e sobre os chakras. Não é muita coisa que ele colocou lá na obra, mas a gente complementa na hora conforme a sua inspiração e vai ser direcionado só para falar desses e dos plexos também, porque antes da informação do chakra chegar na glândula, ela passa pelos plexos nervosos. Poucos sabem disso. Interessante. Não sabia. Vamos aprendendo. Vamos aprender, então. Nossa gratidão, Sebastião Camargo, por mais esses ensinamentos. Se deixar, a gente vai até meio-dia aqui. Gratidão, dona Miriam. Gratidão a todos vocês que estão aí conectados conosco. Vou pedir a Sebastião para nos conduzir a uma prece. Dona Miriam, dá o seu tchau aí para o pessoal. Tchau, pessoal. Uma boa tarde. Vamos com o Sebastião às 5h30, né, Sebastião? São Paulo. Isso, horário de Brasília. Isso. Horário de Brasília. Tá? Esse crescimento, cada segundo, cada palavra que o Sebastião fala é muito enriquecedor. Muito bom. Muito obrigado. Muita gratidão pelos ensinamentos, Sebastião. Obrigado. A gratidão é nossa, e quando eu falo nossa, de uma infinidade de seres, tanto do nosso quanto dos universos parceiros. Orar é abrir a boca da consciência, que é a superconsciência, o reino de Deus em nós, a boca da alma, que é a mente, e a boca do corpo, como eu estou falando com vocês. E manifestar parte da minha essência consciencial. Porque a oração, ela nasce lá onde a consciência se expande, na superconsciência, na boca da consciência. E vem na direção do universo mental. E aqui ela já se personifica. O que eu queria trazer de lá como virtude aqui torna-se pensamento. Elemento que vai conduzir novos sentimentos.
E esse desejo que a cada dia a vida possa nos ofertar as possibilidades de ascensão e nós, por nossa vez, corresponder a esses desafios, porque a vida oferece desafios e as premissas para a solução. E a nossa intenção é isso. Inicialmente, Senhor, potencialize a nossa sensibilidade para a compreensão do espírito da letra, da essência da informação. E depois, capacita-nos para tornarmos esta essência desse conhecimento personificado na exemplificação. E assim, o exemplo de um único ser que vivencia 1% do que prega pode transformar o mundo inteiro para um mundo mais justo, solidário, fraterno, para uma vida perene, saudável, feliz. Abraços de luz e paz e até às 17h30. Que assim esteja, até próximo final de semana ou até às 17h30. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.